Boa noite, igreja. Boa noite. Antes de iniciarmos, antes de abrirmos a palavra, é sempre bom nós orarmos. A gente acabou de orar com a irmã, mas gostaria de convidar os irmãos a fechar os olhos, falarmos mais uma vez com o nosso Pai. Graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estarmos na Tua casa, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Pai querido, por favor, que agora todo o espírito de distração, qualquer problema, fique do lado de fora e que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz falar a nós. Por favor, Pai querido, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi esse hino porque quando eu li o livro Caminho a Cristo, eu vi um texto e eu fiquei com uma dúvida. É verdadeiramente prazeroso servir a Cristo? Temos realmente prazer em servir a Cristo? No livro Caminho a Cristo, capítulo 2, diz assim: o pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Esquivar-se-ia ao contato dos seres santos, se lhe fosse permitido entrar no céu. Este nenhuma alegria lhe proporcionaria. Perceba, se eu e você, pecadores como somos, entrássemos no céu hoje, ficaríamos com medo, ficaríamos assustados, iríamos nos esconder. Muito parecido com a atitude de Adão após a queda. Ele pecou, ele foi rapidamente se esconder. Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8, capítulo 7. Romanos capítulo 8, verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, aqui nós vemos que é inimizade entre o pecador e entre Deus. Como há prazer servir a Cristo se eu tenho inimizade com Deus, sendo eu pecador? Se somos inimigos de Deus como pecadores, como podemos ter prazer em servir a Cristo? Como podemos nos aproximar de Deus? Como dizemos que temos prazer? Como estamos aqui na casa do Senhor? São perguntas que vêm, que a gente pode se questionar. Será que eu estou fazendo mesmo aquilo que eu gostaria de fazer? Será que isso é bom para mim? O ser humano, desde o nascimento, como nasce pecador, já nasce com essa inimizade, com a tendência à carne, aquilo que é contrário a Deus. Temos essa tendência natural contra o Senhor. Temos uma tendência ao pecado e normalmente gostamos do pecado, muitas vezes é prazeroso. Vamos lá em Gênesis 3, verso 8. Gênesis capítulo 3, verso 8. Vamos direto aonde a inimizade surgiu entre o ser humano e Deus. Gênesis 3, verso 8. E diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela duração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, o pecador se esconde de Deus, o pecador se afasta de Deus, o pecador não quer estar na presença de Deus, o pecador tem medo de Deus, das consequências que o seu pecado ocasiona devido à sua condição, devido às suas escolhas. E muitas vezes eu e você sim temos
esses pensamentos, essas inclinações de nos afastarmos de Deus, de fugirmos de Deus. Quantas pessoas você não já ouviu falar que eu não estou preparado ainda para voltar para a igreja, tenho tanta coisa para corrigir em mim? Quantas vezes você não já ouviu isso de várias pessoas? Às vezes pode ser que você tenha passado isso na sua cabeça. No livro Caminho a Cristo diz assim: o homem foi originariamente dotado de nobres faculdades e de um espírito bem equilibrado. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos, os seus intentos. O homem era perfeito, ele agia de forma naturalmente de acordo com a lei do Senhor, diferente de nós hoje. O homem estava inclinado ao bem, o homem fazia o bem naturalmente, tranquilamente, sem se esforçar. Em seu estado de inocência mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O homem tinha comunhão com Deus e vivia em alegria antes da queda. Mas pela desobediência, suas faculdades foram pervertidas. Ou seja, agora quando o homem desobedece, ele muda o seu comportamento. A sua mente é transformada de uma maneira ruim. E o egoísmo tomou o lugar do amor. Sua natureza tornou-se tão enfraquecida pela transgressão que lhe era impossível, em sua própria força, resistir ao poder do mal. Ou seja, o homem, depois da queda, por essa mudança na sua mente, ele agora é impossível resistir ao poder do mal. O homem estava completamente entregue ao mal, se dependesse apenas de si mesmo. Perceba aqui uma outra coisa interessante. O egoísmo tomou o lugar do amor. Adão, antes de pecar, quando viu Eva ali com o fruto do pecado, ele só pensou no amor. E aí comeu, dividiu a sorte que Eva trouxe sobre si. Adão escolheu a morte para estar ao lado de sua mulher. Depois, quando Deus chega, a culpa. Mas a mulher que tu me deste mudou completamente o pensamento. Foi só pecado e sua vida foi transformada. Depois de pecar, já não podia encontrar alegria na santidade e procurou esconder-se da presença de Deus. O homem, depois que pecou, foi se esconder. O homem já tinha a tendência agora completamente ao contrário do Senhor. Apostatando o homem, alienou-se de Deus. A terra foi separada do céu. Através do abismo existente entre eles, não podia haver comunicação. Naquele momento em que o homem peca, ele cria um abismo entre a terra e o céu, entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Vamos abrir em Jó? Jó capítulo 14, verso 4. Jó 14, verso 4. Jó 14, verso 4. Quem da imundícia poderia tirar coisa pura? Jó responde: ninguém. Jó, se nós formos no capítulo 1 de Jó, nós vemos que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E quando é perguntado, quando vem esse questionamento a Jó, quem pode tirar alguma coisa boa da imundícia? Ninguém. O ser humano por si só não pode tirar nada de bom de si mesmo, porque somos fracos de imundícia.
então não há nada de bom que possa vir de mim ou de você mesmo. E Jó reconhece isso, mesmo ele sendo descrito como íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele reconhece que dele mesmo não pode vir nada de bom. E o livro Caminho a Cristo, no capítulo 2, reforça isso. A educação, a leitura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas nesse caso são impotentes. Não adianta o quanto você estuda, não adianta o quanto você se esforce, não adianta o quão inteligente você é. Nada disso vai fazer com que você tire coisas boas de si mesmo por si mesmo. Não importa o quanto esforço eu faça, o quanto eu estude, eu não vou me habilitar ao céu por eu mesmo. De mim, trapo de imundícia, não pode sair nada bom por mim mesmo. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. Muitas vezes eu e você podemos estar fazendo tudo isso e o nosso exterior demonstra coisas boas, porém o interior não pode ser mudado pelos nossos esforços. Eu não posso mudar a minha natureza pecaminosa, a minha tendência para o mal devido ao meu esforço. Eu não posso. O eu não pode fazer essa mudança. São incapazes de purificar as fontes da vida. Não adianta o quanto esforço pessoal eu tenho, eu não posso modificar a minha natureza. Então, onde entram as boas obras aí? As boas obras é exterior, né? E é importante termos boas obras. As boas obras são parte do trabalho de Deus na minha e na sua vida. A transformação interior é impossível a mim, não importa o quanto eu busque, não importa o quanto eu estude, não importa o quanto eu me entregue, a transformação interior não vem de mim. É uma transformação divina. É o Senhor que faz essa obra. É importante o meu esforço, é importante a minha entrega, é importante o meu estudo, mas se o Senhor não atuar, nada vai acontecer, nada vai mudar, nada vai transformar. O Senhor precisa atuar e nós precisamos buscar em oração a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, a transformação do nosso ser. Mas não podemos acreditar, cair na falácia de que, olha os meus esforços, como eu sou bom, como eu mudei a mim mesmo, olha só como eu ajudo as pessoas necessitadas, olha só como eu vou para a igreja, eu dou meu horário, dou meu dízimo, dou minha oferta. Tudo isso é importante, mas não é porque eu faço que o eu vai transformar o exterior. O eu nada pode nessa obra divina em nossas vidas, que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Nós podemos vestir uma capa de santidade, exteriormente está tudo bem, mas interiormente está tudo ruim. Precisamos de uma entrega genuína para que o Espírito Santo faça essa obra em nós. Caminho a Cristo, capítulo 2. É preciso um poder que opere interiormente uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. É preciso um poder do alto, um poder sobrenatural, o poder de Deus em nossas vidas. João capítulo 1. João capítulo 1. Aliás, João capítulo 1.
vamos ler o verso 1, 2 e o verso 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Percebam, a luz dos homens é Cristo. A luz transformadora é Cristo em nossas vidas. O próprio Deus atuando em nós. Não é algo que eu e você podemos fazer, mas é algo que vem de fora. João 3, verso 7. João 3, verso 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aqui, Jesus conversando com Nicodemos, ele querendo compreender como ele poderia herdar o reino do céu, como ele poderia ter a salvação. E ele precisava de um novo nascimento, um nascimento espiritual, um nascimento que vem de uma entrega nossa a Deus, de uma verdadeira comunhão com o Senhor. Nascimento esse que eu e você precisamos passar. E aqui, se nós fôssemos ler o capítulo 3, nós veríamos que Jesus fala para Nicodemos sobre o batismo. E o batismo é a demonstração pública de que nós aceitamos a Cristo, que nós queremos ser novas criaturas em Cristo, de que nós entregamos nossa vida a Cristo. É a demonstração pública, porque normalmente ela já deveria ter acontecido antes. Às vezes acontece antes, às vezes acontece depois, mas é um passo que nós temos que demonstrar às pessoas ao nosso redor que nossa fé nos leva a crer que o Senhor é nosso Salvador, que o Senhor há de nos transformar, que o Senhor há de nos salvar. Romanos 7. Romanos capítulo 7, versos 24 e 25. Romanos 7, versos 24 e 25. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Segundo a minha carne, eu estou entregue ao pecado, mas segundo a minha mente, segundo a minha consciência, segundo aquilo que eu desejo, eu sou o servo de Deus. E é o Senhor que há de me salvar e de te salvar. É o Senhor que fará essa transformação em nós. Caminho a Cristo, capítulo 2. Por Cristo, a terra foi de novo ligada ao céu, com seus próprios méritos. Cristo lançou uma ponte através do abismo que o pecado cavara. Quando Adão tomou do fruto e comeu, ele criou um abismo, uma separação entre Deus e os homens. Um abismo intransponível. Um abismo que homem algum poderia construir uma ponte para passar. Um abismo que homem algum poderia saltar para chegar ao outro lado. E quando Cristo veio, quando Cristo se entregou, ele construiu uma ponte. Uma ponte só Cristo pode construir. Uma ponte que liga eu e você ao céu. Eu e você ao trono de Deus. Eu e você podemos nos achegar agora ao Pai sem medo, porque Cristo entregou a vida por nós, porque Cristo pagou os nossos pecados, porque Cristo nos purificou, porque Cristo nos redimiu. Ainda no caminho a Cristo, capítulo 2.
E por outro lado, os juízos divinos pronunciados contra o pecado, a inevitável retribuição, a degradação do nosso caráter e o final aniquilamento são nos apresentados na palavra de Deus, a fim de nos advertir contra o serviço de Satanás. Tudo aqui nos é mostrado o que acontecerá com o pecado, o destino do pecado, o destino de Satanás e seus anjos. É uma advertência minha a você, nos mostrando agora que temos uma escolha a fazer: a eternidade ou a morte eterna. Não há um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. Percebam, quem se perde não se perde porque Deus quis que se perdesse, mas porque escolheu se perder, porque rejeitou a Cristo, porque rejeitou a salvação. Não precisa fazer nada, é só aceitar e permitir que o Espírito Santo trabalhasse em sua vida e o transformasse. Mas rejeitou isso. A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor, prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. E essas advertências são dadas a nós. Se temos pecados ocultos, se temos pecados acariciados, se estamos nos afastando do Senhor, se estamos nos agarrando a esse mundo, se desejamos as coisas desse mundo, se as coisas daqui nos prendem, se eu penso mais nas coisas daqui, os tesouros daqui, do que as coisas do céu, do que a eternidade. São todas as escolhas que você temos que fazer, escolhas que temos que fazer hoje, ao lado do Senhor ou não. A eternidade ou a morte eterna. Todos os dias, a todo momento, temos essa escolha a fazer. Cabe a mim e a você decidirmos o que queremos para nós. E aí a pergunta que eu fiz quando nós iniciamos o nosso sermão: é realmente um prazer servir a Cristo? É realmente o meu desejo, a minha vontade, servir a Cristo? Ou eu chego aqui no espírito de Adão após o pecado, de querer me esconder, de querer me afastar, de querer correr, de não querer vir? Ainda se chegamos aqui com esse espírito Adão, porque viemos mesmo lutando contra ele. O problema é quando ele nos deixa em casa, o problema é quando nós não oramos por conta dele, quando nós não estudamos a palavra por conta dele. O último texto, Caminho a Cristo, capítulo 2. Tal é ainda hoje o estado do coração não convertido. O coração não convertido é incapaz de ter prazer em servir a Cristo. O coração não convertido é aquele que quer se afastar de Deus. E se ainda temos algum resquício desse coração em nós, que entregamos a Deus, que é capaz de tirar esse coração de pedra do nosso peito e colocar um coração de carne, de fazer uma completa transformação em nossas vidas, que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Que o Senhor faça essa transformação na minha e na sua vida. Que de fato as nossas vidas reflitam esse prazer de servir a Cristo, que serão um testemunho de uma vida transformada pelo nosso Senhor. Oremos. Graças, Pai, porque Cristo veio até nós, porque Cristo nos redimiu, porque Cristo construiu uma ponte sobre esse abismo que existia entre nós e Ti, Senhor. Pai querido, por favor, que através do trabalho do Teu Santo Espírito em nossas vidas, que sejamos verdadeiramente convertidos, que possamos ser verdadeiramente novas criaturas em Cristo, Senhor amado, que possamos, Senhor, caminhar sobre essa ponte, que possamos, Senhor, aproveitar essa comunicação que temos com o céu, para nos achegarmos a Ti, para nos entregarmos a Ti, para
sermos verdadeiras testemunhas de que Cristo nos ama, de que Cristo nos salvou e quer salvar e ama a todos ao nosso redor, Senhor amado. Por favor. Pai querido, nos dê uma ótima noite de descanso, nos dê uma boa semana que estamos iniciando. Por favor, Senhor amado. Toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Guarda-nos, protege-nos, usa-nos, Senhor. Por favor, te pedimos em nome de Jesus. Amém.